Olá para vocês, como vão todos? Eu sou Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes. Acesse radioamantes.com, repetindo radioamantes.com, e eu também estou aqui no canal Feras do Rádio no YouTube. Então, já deixa aquele convite maroto, aquele convite esperto para você, curta, compartilhe, ative o sininho, enfim, explore esse canal que é dedicado a você, que assim como eu, ama esse veículo maravilhoso que é o rádio. E hoje eu estou aqui para falar então de desligamentos. Vamos entender o que é isso aí. Até porque eu publiquei nesta segunda-feira, hoje estamos gravando no dia 2 de março de 2026, mas eu publiquei aqui no Rádio Amantes a seguinte notícia: Rádio Record desliga o seu transmissor de AM. Eu vou fazer uma leitura comentada aqui. A Rádio Record já não está mais transmitindo a sua programação nos 1000 kHz em amplitude modulada. Conforme relatos, o desligamento de seu transmissor se deu na tarde do último domingo, que no caso foi dia 1º, sem qualquer tipo de aviso prévio. Esse processo de migração se iniciou em dezembro do ano passado, quando houve o lançamento do seu canal do FM estendido, que é o 77,1 MHz. Havia, de fato, uma previsão de que o transmissor de AM fosse desligado em fevereiro, mas sem uma data pré-determinada. E com isso, e aí que eu quero comentar aqui com vocês, voltar aqui para comentar com vocês, até o presente momento em que eu estou gravando esse vídeo, estou lançando esse vídeo, não existe nenhum registro do desligamento da Rádio Record AM. Existem de outras emissoras, inclusive aqui eu vou compartilhar com vocês esses momentos, tá? Vou falar da Gazeta, da Globo, da Jovem Pan e da Bandeirantes. Mas, infelizmente, a Rádio Record, nós não temos esse registro, então, portanto, só fica aí a notícia. A Rádio Record, então, finalmente desligou o seu transmissor de AM para operar apenas no FM estendido, na frequência que a gente já informou aqui, e a gente espera, né, aquela expectativa que, de repente, haja um projeto para o FM, para a Record no FM estendido, né, que de repente ela não fique nesse rame-rame, né, que de repente ela tenha investimentos, que ela, quem sabe ela possa ter uma equipe esportiva, quem sabe ela possa ter um jornalismo de qualidade, como ela já teve aí ao longo das décadas de 1980, 1970, enfim, 1990 também, mas aí foi um período que a partir da criação, a partir da venda, melhor dizendo, do Grupo Record para a Igreja Universal do Reino de Deus, então a rádio acabou meio que se desidratando até chegar a esse presente momento em que ela se encontra. Eu quero aproveitar também, então, para poder relembrar com vocês outros momentos de desligamentos de emissoras de AM. Isso tudo está documentado, vou mostrar aqui os registros para vocês, e eu vou começar, então, com a Rádio Gazeta M, 890 kHz, e esse processo aconteceu em 2019, então eu registrei no próprio Rádio Amantes. O encerramento da edição do Jornal da Gazeta, da segunda-feira, né, dia 28 de janeiro, marcou oficialmente o final das transmissões da Rádio Gazeta de São Paulo na frequência dos 890 kHz. Abre aspas, a partir de amanhã nos encontraremos exclusivamente pelo gazetaam.com, que é o endereço do site da emissora, e também pelo aplicativo para iOS e Android. Até lá, fecha aspas. Esse foi o anúncio feito no ar pelo apresentador Gilles Sonsino, sem qualquer outro tipo de explicação. E aí, segundo Tudo Rádio, na época, não há informação, né, se a frequência seria devolvida à União ou se a Gazeta participa do processo de migração do AM para o FM. E eu volto aqui para confirmar que a frequência foi devolvida para a União e a Gazeta não participou do processo de migração do AM para o FM, o que é profundamente lamentável, uma emissora tão tradicional que deixou de lado essa questão aí de tentar se estabelecer numa nova frequência, num novo canal, né? Então, realmente, isso aí é algo para deixar todo o rádio amante muito triste. E eu vou seguir aqui com a notícia. A frequência dos 890 kHz estava no ar desde 1923, quando operava sob o nome de Rádio Educadora Paulista. E em 1943 ela foi transformada na Gazeta M pelo jornalista Casper Libero, que não chegou a ver a sua emissora crescer. Ele morreu poucos meses depois em um acidente de avião. E a Gazeta teve várias fases em sua história. Na primeira, ela transmitia concertos de música clássica e popular diretamente de seu auditório. Ela chegou a ser conhecida como a emissora de elite. E aqui eu volto para uma pitadinha histórica. Sabem quem fez teste na Gazeta? Lima Duarte. Lima Duarte, vindo do interior, bateu a porta de algumas emissoras, foi fazer um teste na Gazeta e realmente ele acabou não passando, né? Falaram até fizeram bullying com ele, mas ele perseverou, conseguiu um emprego na Rádio Tupi como operador técnico,
acabou entrando, acabou passando para o outro lado do balcão, então acabou para o maravilhoso mundo dos comunicadores, e hoje é esse grande ator aí que a gente conhece com diversos trabalhos prestados no cinema e na televisão também, no teatro especialmente. E a gente segue aqui, então, vamos lá. Ela chegou a ser conhecida como emissora de elite, repetindo, e anos mais tarde ela passou a se destacar também na cobertura esportiva com as transmissões de futebol e da São Silvestre e programas como o tradicional e saudoso Disparada no Esporte. Em 1996, a Gazeta foi arrendada pela Igreja Deus é Amor e ela voltou a ter programação própria apenas no começo do século XXI. E nos últimos anos, e até hoje, ela vem servindo como laboratório para os alunos da Faculdade Casper Libero, né? A Faculdade Casper Libero que tem cursos de comunicação social, e aí a Rádio Gazeta acabou virando esse laboratório, hoje apenas na internet, tá? Então a Gazeta não tem nenhuma transmissão, pelo menos a Gazeta AM, como a gente conhecia, não tem nenhum tipo de transmissão pelo dial. A única emissora que sobreviveu foi a Gazeta FM, que opera lá nos 88.1, que ainda está aí, continua aí firme na briga pelas posições intermediárias de audiência aqui na Grande São Paulo, já chegou a estar próximo das líderes, mas tem aí uma base fiel na audiência. E eu vou então agora mostrar para vocês então o registro do final da transmissão da Rádio Gazeta AM em São Paulo. Jornal da Gazeta AM. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Gazeta AM. Obrigado pela participação, apresentação minha, Gelisson Sino, com toda a equipe também da Faculdade Casper Libero, a Isabela Vieira e também o Daniel Veloso na colaboração. A sonoplastia é de Júnior de Souza, a supervisão técnica Roberto Vilela, coordenação de produção Leonardo Levati, coordenação do núcleo musical Márcio de Paula, site e mídias digitais Heloísa Rocha, departamento administrativo Mônica Pinto, engenharia e departamento técnico Aníbal Horta Figueiredo, direção da Faculdade Casper Libero, professor Dr. Carlos Costa e a superintendência geral da Fundação Casper Libero de Sérgio Felipe Santos. A partir de amanhã nos encontramos exclusivamente pelo GazetaM.com e também pelo aplicativo para iOS ou Android. Até lá, tchau! Pois é, então aí foi o registro do final da transmissão da Rádio Gazeta no AM 890 kHz. Vamos seguir aqui porque temos mais outro exemplo aí de rádio que se despediu, e aí agora eu vou entrar num tipo de despedida totalmente melancólico, como eu já coloquei até aqui no título desse post, então até vou aqui compartilhar com vocês. Sem agradecimento ou despedida, a Rádio Globo deixa melancolicamente o AM em São Paulo. Então, no começo da madrugada da segunda, dia 10 de fevereiro de 2020, aconteceu o desligamento do transmissor de AM da Rádio Globo. Então, desde aquele momento, a tradicional frequência dos 1.100 kHz está fora do ar, como até hoje, né? Conforme amplamente divulgado pelos sites que cobrem o rádio, o Grupo Globo solicitou ao Ministério das Comunicações a revogação da outorga que permitia a veiculação da programação da Globo na faixa de amplitude modulada, especialmente aqui em São Paulo. Tal solicitação aconteceu com 780 kHz, canal do mesmo grupo por onde era transmitida a programação da CBN. E aí, eu vou colocar para vocês, mas no próprio post tem aí o registro dos últimos instantes da Globo no FM, e aqui eu destaco que chama atenção o fato de que não houve nenhuma despedida oficial, nenhuma retrospectiva e qualquer tipo de agradecimento. Um fim triste para uma frequência histórica. Antes da Globo, os 1.100 abrigaram a programação da antiga Rádio Nacional, que, apesar do nome, não tinha nada a ver com o governo federal, né? Por causa da Rádio Nacional do Rio, né? Ela foi inaugurada em 1952 e pertencia às organizações Vitor Costa. Em 1965, os veículos de comunicação que pertenciam ao Vitor Costa foram adquiridos por Roberto Marinho, entre eles a TV Paulista e a Rádio Excelsior também, tá? Ela viraria a TV Globo, a TV Paulista viraria a TV Globo de São Paulo, e a Rádio Nacional permaneceu com esse nome até 1977, quando o governo federal exigiu a mudança. E após um período de transição e ajustes na programação, a Globo conquistou a liderança de audiência em meados dos anos 1980.
E com a constante depreciação da faixa do AM, a Rádio Globo buscou incessantemente um canal de FM para transmitir a sua programação, e aqui até uma pitadinha histórica que, não sei se, não, acho que pouca gente sabe, mas a Rádio Globo, o Sistema Globo de Rádio chegou a fazer uma proposta para adquirir a Metropolitana que opera na faixa dos 98,5 aqui na Grande São Paulo. E qual que era a intenção do Sistema Globo de Rádio? Trazer a Rádio 98 para cá. Então isso acabou não dando certo, mas a Globo sempre buscou uma faixa de FM, uma faixa a mais de FM aqui em São Paulo. Vou seguir aqui porque eu quero dizer que em 2017, após um acordo com a Rede Mundial de Comunicações, a programação passou a ser transmitida em 94,1 MHz. Para isso, houve uma reformulação total da grade, abandonando o segmento popular e apostando numa mistura de talk and news. Entretanto, essa reformulação não deu resultados e a Globo passou a ser musical com apenas algumas pitadas de futebol. E aí depois eu vou colocar para vocês o registro do final da Rádio Globo, né, graças ao site Rádio Arquivo. Até quero agradecer o Elvis, não pedi autorização para ele, mas o crédito está dado. De qualquer forma, o que aconteceu? A Rádio Globo tentou fazer essa virada, tentou estabelecer uma programação diferenciada, fugindo daquela fórmula dos comunicadores, não deu certo, especialmente aqui em São Paulo. E aí o que o Sistema Globo de Rádio fez? O que o Grupo Globo decidiu? Então, mudou a programação, decidiu ficar com a Rádio Globo apenas no Rio de Janeiro, está lá entre as primeiras colocadas, as 5 primeiras, está lá, ninguém incomoda, e também ela não é muito incomodada, mas ela decidiu abrir mão da frequência aqui em São Paulo, nem para fins de migração para o FM. A Rádio Globo quis ficar com a sua frequência nos 1.100 kHz. Uma pena, então, que a Globo não tivesse pensado em um projeto de rádio ainda que diferenciado para o FM aqui em São Paulo. Então, eu vou deixar vocês aí com a despedida da Rádio Globo, a despedida melancólica. A Rádio Globo toca todos os hits que você ama. Sem parar. Rádio Globo. Sem parar. 2 horas. Chama ela, aquela. Mulher, você gosta quando o corpo de conto. Só de música. Rádio Globo. Sem parar. A qualquer momento. No seu fim de semana. Na rádio que vibra com você. Rádio Globo. Pois então, nós acompanhamos esse final da Rádio Globo, para vocês notarem mesmo como realmente não teve nada. A gente imagina que em situações como essa, né, haja uma vinheta de agradecimento, a gente já ouviu isso muito em outras emissoras, né, quando as emissoras saem do ar, existe uma vinheta, um agradecimento, às vezes até os mesmos locutores participam, os apresentadores participam da programação, se despedindo, mas não foi isso que aconteceu. E eu vou dar sequência aqui, porque agora eu quero falar da Rádio Bandeirantes. Isso aqui já foi uma situação mais recente, 2024, e aqui eu destaquei todo o panorama do final da transmissão do AM da Bandeirantes, isso que ocorreu no dia 5 de agosto de 2024. Então teve Gol de Rony, programa Antenados do Danilo Gobato e um corte seco. Tudo isso aí marcou o último dia do AM da Rádio Bandeirantes. Então vamos lá. Como já virou costume em ocasiões como essa, o desligamento definitivo do transmissor da Rádio Bandeirantes em amplitude modulada aconteceu sem qualquer tipo de cerimônia. Não houve transmissão ao vivo, vinheta com discurso de despedida, homenagem, agradecimento, e só um parêntese aqui, olha que a Bandeirantes tinha condição de fazer isso, né? Não fez porque não quis, tá? Então, o final também, acho que foi tão melancólico quanto da Rádio Globo, mas a Bandeirantes tinha condições de fazer diferente. Voltando aqui, então não houve nada, foi um corte seco durante a veiculação do programa Antenados, que já era pré-gravado, comandado pelo Danilo Gobato, e aí daqui a pouco eu vou rodar aqui para vocês, graças ao nosso grande amigo Jorge Show, que tem um perfil aí no YouTube, então eu vou registrar aqui a gravação dele.
Então, a partir da segunda-feira, o dia seguinte, a emissora seria sintonizada apenas em 86,3, no ainda incipiente, e até hoje incipiente FM estendido, e nos 90,9 MHz na capital paulista. O alcance dessa última, 90,9, deverá ser melhorado, até porque o seu sinal chega de forma irregular em muitos pontos de capital. A torre de transmissão está na rodovia Imigrantes, no município de São Bernardo, e só voltando aqui para dizer que os 90,9 pertencem à VIP FM, cuja concessão é de Itanhaém, mas o transmissor está em São Bernardo, tá? E daqui a pouquinho até vou falar sobre toda essa questão envolvendo o FM da Bandeirantes. Eu vou reiterar, vou trazer algumas novidades referentes a uma situação que pode ocorrer. Mas antes eu vou voltar aqui para dizer que outro marco do desligamento é que o Rony, o atacante do Palmeiras, foi o autor do último gol transmitido nos 840, o gol de empate do Palmeiras na partida contra o Internacional, disputada na cidade de Porto Alegre e válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Então, também foi de uma forma melancólica o desligamento do transmissor do AM da Rádio Bandeirantes, e só para esclarecer, realmente existe aí ainda a possibilidade de que a frequência do FM estendido da Bandeirantes seja trocada para uma frequência que já exista no dial convencional. Então, nesse caso, os 86,3 seriam trocados com os 107,3, que hoje pertence à Fundação Gamaro, que já colocou nessa faixa, nesse canal, melhor dizendo, a programação da extinta Rádio Brasil 2000 FM, e que hoje ela é uma faixa cedida para a Rádio Eldorado FM. Então, a Bandeirantes tem essa intenção de sair do FM estendido e ocupar a faixa do 107,3, enquanto que a Fundação Gamaro iria passar para o FM estendido. Aí, o que vai acontecer com a programação da Rádio Eldorado, ainda não sabemos, estamos correndo atrás, estamos acionando todas as pessoas que possam falar sobre isso, mas ainda não há qualquer posicionamento oficial. Já está liberada, do ponto de vista técnico, essa alteração, a Anatel já deu o sinal verde, mas, infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma novidade a respeito. Está tudo previsto para ocorrer a partir do mês de abril. Então, vamos continuar acompanhando esse caso. E agora, eu quero colocar aqui para vocês, então, o registro do desligamento do transmissor de AM da Bandeirantes, 840 kHz. Ouça. Durante a pandemia, os rumos foram meio loucos, assim, porque aí saiu do rumo, né? E o time todo que tava lá saiu do projeto. Na verdade, o cara que tava tomando conta desse projeto saiu e colocaram outra pessoa que não deu sequência, né? Sim. E aí eu disse, não, já tô aqui, então vamos seguir no Tauan Cordel. Ranking argentino de canciones. De norte a sur de la Argentina. Y Nacional, tu radio. Então tá aí, né? O Danilo Gobato, que é o apresentador do Antenados, talvez eu acho que ele nem se deu conta disso, mas ele fez parte aí, tá na história da Rádio Bandeirantes, porque o desligamento do transmissor se deu justamente no programa que era comandado por ele, o Antenados, um programa que realmente é muito bom, eu recomendo aí a audição. E temos mais aqui para finalizar, eu vou falar da Jovem Pan. A Jovem Pan que desligou definitivamente o seu transmissor de FM, o registro aqui que eu fiz no dia 16 de agosto de 2024. E eu começo dizendo que o Ray Parker Jr., talvez não saiba, eu acho que ele não ficou sabendo, mas ele entrou para a história do rádio brasileiro, porque foi durante a execução de uma de suas canções, lançada em 1981, e que atingiu a primeira colocação da parada de R&B da Billboard, que o transmissor de AM da rádio Jovem Pan, que operava em 620 kHz, foi desligado. Como já é comum em eventos desse tipo, e aí eu até deixei o link para os outros posts, o corte foi seco, sem vinheta, muito menos editorial de agradecimento ou despedida. Lembrando que também a Rádio Jovem Pan tinha condições de fazer algo melhor, uma despedida digna para os ouvintes do AM, né? E dando sequência aqui, a única coisa de diferente é que o desligamento se deu por volta das 7 da manhã da sexta-feira,
pouco depois da meia-noite. Então, ocorreu isso aí. De repente, todo mundo se imaginou que a transmissão fosse pouco depois da meia-noite, mas eles esperaram um pouquinho mais e cortaram a transmissão na parte da manhã, nas primeiras horas da manhã. A única coisa de diferente, eu já registrei, desde o dia 7 de setembro, 620 kHz estavam transmitindo a programação da Classic Pan, projeto de rádio do grupo voltado ao público adulto. Essa emissora segue no FM estendido, dos 76,7 MHz. Os programas jornalísticos e as transmissões esportivas seguem no 100,9 MHz ou no YouTube. E também temos aqui o histórico, né? A Rádio Pan-Americana, que deu origem ao grupo Jovem Pan, foi inaugurada no dia 3 de maio de 1944, fundada por Oduvaldo Viana e João Cosi. Um detalhe curioso, né? Oduvaldo Viana, o pai, não o filho, o pai foi filiado ao PCB, ao Partidão, Partido Comunista Brasileiro, e ele é pai do dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, que é conhecido, talvez aí por uma geração toda pelo seriado, pela criação do seriado e a primeira versão do seriado A Grande Família na Rede Globo de televisão. E a primeira transmissão começou às 18 horas e teve como prefixo as primeiras notas da Quinta Sinfonia de Beethoven, que no código Morse representavam o V da vitória. Pois é, nem para colocar a Sinfonia de Beethoven nesses últimos momentos, né, como uma espécie de um fecho simbólico para um histórico tão vitorioso como foi aí a Rádio Jovem Pan nos 620 kHz. Em novembro do mesmo ano, ela foi adquirida pelo Paulo Machado de Carvalho, que a transformou na emissora dos esportes no ano seguinte. Aí em 1964, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Tuta assumiu a direção da emissora, que estava em declínio. Ela se chamava Pan-Americana e depois ela passou a se chamar Jovem Pan. No ano de 66, ela passa por 1966, né? Bom destacar isso. Ela passa por uma transformação com a sua programação contando com astros e estrelas da TV Record. Ao mesmo tempo, a equipe de esportes era fortalecida. E aí, em 73, o Tuta, que é o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, repetindo, adquire as ações da emissora junto aos seus irmãos, Paulo Machado de Carvalho Filho e o Alfredo Machado de Carvalho. Ele torna-se assim o único proprietário e em 74 a emissora volta para a prestação de serviços e ao jornalismo. E a última grande movimentação se dá em 76, quando a sede deixa a Avenida Miruna e se transfere para a Avenida Paulista 807, 24º andar. Então, eu vou deixar com vocês também, então, os últimos instantes da Rádio Jovem Pan, tá? Eu vou colocar um trecho bem curto, até porque tem música, para não ter problema com o vídeo, mas acho que vai dar para vocês sentirem aí como é que foi o corte. Bom, então é isso. Vocês ouviram aí o final da transmissão da Rádio Jovem Pan em 620 kHz. Então eu fiz essa retrospectiva a partir da notícia de que então a Rádio Record já não está mais transmitindo no AM 1000 kHz. Nesse canal aqui, até mesmo no Rádio Amantes, você encontra outros vídeos que eu fiz a respeito da história da Rádio Record, alguns aspectos da sua história. Claro, eu não tenho a pretensão de contar tudo, mas eu destaquei aqui alguns aspectos importantes da sua trajetória nos anos 1970 e nos anos 1980, especialmente também a sua equipe de esportes, a sua cobertura esportiva, que também foi muito forte, especialmente a partir do ano de 1985, tá? É isso, um grande abraço a todos, eu vou ficando por aqui e eu volto logo mais com mais.